Hoje eu quero te mostrar as principais atitudes que eu tomei na minha vida, especialmente no campo dos relacionamentos, que me fizeram ganhar muito mais dinheiro. E eu não estou falando de fórmula mágica, investimento milagroso ou segredo escondido. Estou falando de mudança de postura, de mentalidade e de comportamento, porque antes de aprender a ganhar mais, eu precisei aprender a como gastar. Durante muito tempo eu achava que o problema era quanto eu ganhava, eu culpava o trabalho, o mercado, a sorte, o país, mas na realidade o problema estava nas minhas escolhas. Eu gastava com quem não precisava, me envolvia com quem não somava e usava o meu dinheiro com coisas que não traziam nenhum resultado sólido. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar, quando eu percebi que o dinheiro, ele não some à toa, ele apenas muda de lugar. Essas mudanças que eu fiz foram práticas, algumas dolorosas porque me obrigaram a encarar verdades que eu fingia não ver, outras foram libertadoras porque me tiraram de um ciclo de auto-engano e desperdício. Eu parei de jogar o jogo dos outros e comecei a jogar o meu próprio jogo. Parei de buscar validação e passei a buscar resultado. E quando isso aconteceu, o dinheiro começou a vir. Não porque eu trabalhava mais, mas porque eu finalmente parei de ser trouxa, parei de ser um otário que não me valorizava e nem valorizava o dinheiro que eu ganhava. Hoje, o que eu vou te mostrar aqui são atitudes simples, mas que trazem um impacto brutal. Mudanças que não exigem talento, sorte ou oportunidade, só consistência e coragem de agir. Porque o primeiro passo para ganhar mais dinheiro é parar de gastar com o que te puxa para baixo. E quando você entende isso, tudo muda. Sua mente, sua energia e, inevitavelmente, o seu bolso. Primeira atitude, eu deixei de gastar dinheiro com lanches, jantares e gasolina com mulheres aleatórias. Esse foi um dos principais ladrões silenciosos da minha vida. Parece pouco, um lanche, depois uma saída qualquer, um jantar no fim de semana, um rolê aleatório que só gasta gasolina, mas quando você coloca na ponta do lápis, percebe que está bancando o lazer de alguém, que muitas vezes nem se importa com você. É como se cada saída fosse um boleto invisível que corroía meu futuro. Eu vivia naquela ilusão de que precisava impressionar, que se não fosse o cara que paga, eu não teria chance. Só que na prática, o que eu estava fazendo era literalmente comprando momentos superficiais. E no final do mês, o saldo era sempre o mesmo. Conta vazia, frustração acumulada e a sensação de estar sempre parado no mesmo lugar. Quando eu cortei isso, eu percebi o quanto sobrava. Sobrava dinheiro para investir em mim, sobrava tempo para eu pensar nas minhas coisas, sobrava energia para construir e mais. Eu aprendi que quem se interessa de verdade com você não está preocupado com lanche, com jantar ou no rolê aleatório. Está preocupada com quem você é. Resultado, economizei dinheiro, tempo e poupei frustrações. Segunda atitude, não perdi mais tempo com encontros furados que não levavam a nada. Um encontro parece inofensivo, mas na prática é um investimento caro. Não envolve só a conta do jantar, ou do café, do lanche, envolve preparação, energia emocional, deslocamento e principalmente tempo que você nunca mais vai recuperar. O pior é que você sabe, no fundo, que aquilo ali não vai dar em nada, mas mesmo assim insiste. Você fica preso à ideia de que, vai que funciona. Eu vivi isso muitas vezes, saía de casa, gastava horas em algo sem futuro e quando voltava para casa, além da conta paga, vinha a sensação de vazio de estar sendo feito de otário. Era como se eu tivesse dado um pedaço da minha vida em troca de nada. Enquanto isso, projetos ficavam de lado, ideias morriam no papel e o tempo mais valioso que eu tinha, a juventude, a energia, estava sendo desperdiçado. Quando eu decidi cortar esse ciclo, a diferença foi na mesma hora. Passei a ter noites mais produtivas, manhãs mais tranquilas e energia para me dedicar a coisas que realmente me importavam. Foi nesse momento que eu percebi que o tempo é o maior capital do homem. Se você investe seu tempo em lugares errados, sempre vai sair no prejuízo. Resultado, economizei dinheiro e sobrou mais tempo para focar em mim mesmo e nos meus negócios. Terceira atitude, deixei de fazer favores e ser o cara bonzinho que estava sempre ali para ajudar. Durante muito tempo, eu confundi bondade com ser explorado. Eu acreditava que estar sempre ali disponível era uma virtude, que me tornava uma pessoa melhor, mas na prática, o que isso me fazia era abrir espaço para que os outros me vissem como um cara descartável. Eu sempre estava ali resolvendo problemas que não eram meus, sempre gastando energia em coisas que não me traziam retorno algum. E a grande lição que eu aprendi é que ninguém valoriza quem está sempre disponível. Pelo contrário, quando você dá a mão, o pessoal quer logo o braço. O cara bonzinho não
nunca é respeitado, ele é sempre usado. Eu precisei quebrar a cara muitas vezes para perceber que a maior prova de amor próprio é colocar limites e aprender a dizer não. Foi quando eu comecei a priorizar minhas necessidades, minhas metas e meu tempo que a mudança aconteceu. Pessoas que só estavam ali por interesse desapareceram e isso foi libertador. E ao mesmo tempo, quem realmente me respeitava, se importava comigo, passou a me respeitar ainda mais, porque entendeu que eu não estava disposto a ser o quebra-galho de ninguém. Resultado, deixei de ser explorado, economizei tempo e dinheiro. Quarta atitude, cortei bebidas, baladas e saídas noturnas. Uma saída noturna é um ralo invisível de dinheiro na vida da pessoa. Em poucas horas, ela gasta o equivalente a dias de trabalho. E não é só o dinheiro que vai embora. No dia seguinte vem a ressaca, a preguiça, a falta de energia e a sensação de atraso na vida por causa de algumas horas de prazer. Um prazer totalmente superficial. Quando eu decidi quebrar esse ciclo, me senti como se tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. O dinheiro que antes sumia em uma noite passou a sobrar. E mais do que isso, eu comecei a ter mais clareza mental, dormir melhor, acordei melhor, comecei a ficar mais disposto e com a cabeça focada nos meus projetos. Essa simples mudança me deu uma vantagem enorme, porque enquanto muitos estavam torrando grana e energia em baladas, em bares, em coisas que não levariam a nada, eu estava construindo. Com o tempo eu percebi que não estava apenas economizando, eu estava acelerando meu crescimento. Cada final de semana que eu dizia não ao desperdício, eu dizia sim à minha evolução. E isso acumulado me fez crescer em meses o que demoraria anos. Resultado, além de grana economizada, eu ganhei clareza mental e energia para produzir e focar no meu trabalho. Atitude número 5, eu transformei energia de correr atrás em energia de produzir. Eu gastava uma quantidade absurda de energia tentando impressionar os outros. Mensagem, esforços, preocupações constantes. Tudo isso era um desgaste que nunca voltava de forma positiva na minha vida. Eu estava sempre na posição de quem corre atrás, de quem prova valor, de quem implora por reconhecimento. Um dia caiu a ficha, e se eu usasse essa mesma energia para construir algo para mim? Foi aí que a chave virou. Em vez de eu correr atrás de atenção, comecei a correr atrás de resultado. Em vez de gastar dias alimentando conversas que não levavam a nada, eu investi esse tempo em projetos, ideias, novas fontes de renda, e a diferença foi imediata, porque a produção gera resultado, e resultado atrai muito mais do que insistência. Essa virada mudou minha postura diante da vida. Eu percebi que a verdadeira validação vem do sucesso, não da tentativa desesperada de agradar. Quando você para de implorar, os resultados falam por você e o respeito vem naturalmente, sem esforço. Resultado, ao invés de gastar dias tentando impressionar alguém, eu investi em ideias, projetos e novas fontes de renda. Atitude número 6, eu parei de me comparar com os outros. Durante muito tempo, eu vivia olhando para o lado, comparando minha vida com a dos outros, como se a felicidade e o sucesso deles fosse uma régua para medir o meu valor. Eu via carros novos, viagens, roupas caras e postagens cheias de sorrisos nas redes sociais e achava que eu estava atrasado. Essa comparação constante me colocava num estado de ansiedade e frustração, porque parecia que todo mundo estava vencendo, menos eu. Mas quando eu comecei a olhar mais de perto, percebi que a maioria dessas vidas perfeitas era só aparência. Muita gente exibindo status financiado, dívidas parceladas e uma rotina vazia sustentada pela necessidade de aprovação. Era uma corrida sem linha de chegada e foi aí que caiu a ficha. Enquanto eu me preocupava em acompanhar o ritmo dos outros, eu estava esquecendo de cuidar do meu próprio caminho. Eu estava gastando energia com a vida alheia, esquecendo da minha. Quando eu parei de me comparar, tudo mudou. Eu passei a olhar para o meu progresso, não para o palco dos outros. A energia que antes eu perdia tentando alcançar uma ilusão, comecei a usar para construir resultados reais. E o mais curioso, com o tempo eu percebi que aquelas pessoas que eu admirava estavam estagnados. E eu, que antes me sentia atrasado, passei por eles em silêncio, com consistência e foco. Resultado, quando eu deixei de viver a vida dos outros, eu comecei a viver a minha. E hoje eu tô muito melhor do que aqueles que eu ficava me comparando e me sentiam frustrado, mas isso não interessa, cada um tem seu caminho. A lição mais importante é para você parar de olhar para a vida dos outros e olhar para a sua. Atitude número 7, eu aprendi a investir antes de gastar. Essa foi a atitude que mudou completamente a minha relação com o dinheiro. Antes, cada valor que caía na minha conta já tinha um destino. Gasto. Era como se eu fosse programado para consumir primeiro e pensar depois. E é assim que a maioria das pessoas passa a vida inteira, sobrevivendo de salário em salário, sem nunca construir nada sólido. Eu decidi inverter a ordem. Eu passei a investir primeiro e gastar depois. Cada real virou uma semente. No início parecia pouco, mas com o tempo os frutos começaram a aparecer. E foi aí que eu percebi que a diferença entre quem prospera e quem sobrevive está nesse hábito simples: investir antes e gastar depois. Hoje eu sei que gastar de forma
forma irresponsável não constrói nada, mas investir constrói tudo. E o maior retorno não é só financeiro, é mental. É a tranquilidade de saber que você está criando liberdade para um futuro, em vez de se aprisionar em dívidas e obrigações inúteis. Resultado: cada real virou uma semente, e quando eu colhi os frutos, eu percebi que a liberdade financeira vale mais do que a aprovação alheia. Conclusão: essas atitudes não mudaram só a forma como eu lido com dinheiro, mudaram a forma como eu enxergo a vida. Antes, eu estava preso em um ciclo onde gastava tudo tentando impressionar os outros. Eu me desgastava tentando agradar e me perdia tentando manter pessoas em situações que só drenavam minha energia. E foi quando eu decidi cortar tudo isso que percebi que o verdadeiro segredo não estava inicialmente em trabalhar mais, mas em parar de perder tempo e dinheiro à toa. Quando eu passei a me valorizar, colocar limites e investir em mim, as coisas mudaram. O que antes era uma ilusão virou construção. Cada atitude que eu tomava, eu ganhava não só mais dinheiro, mas também mais clareza, mais tempo e mais liberdade. E esse é o ponto principal: liberdade. Porque não adianta nada ter um bom salário se você continua escravo da validação dos outros. Não adianta nada ganhar bem se você gasta tudo tentando sustentar uma imagem que não representa você. Liberdade não é ter muito, é precisar de pouco e ainda assim poder escolher. E esse poder só vem quando você domina sua mente, suas emoções e o seu bolso. Boa parte dessas lições eu cataloguei no Anti-Otário, que está aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quer que eu faça mais vídeos ensinando a como ganhar mais dinheiro, economizar ou outras coisas que me levaram ao sucesso financeiro, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui abaixo, porque se tiver muita gente pedindo, eu faço uns vídeos legais. Eu vou te mostrar os princípios básicos, mas que na prática mudam tudo. Tamo junto, galera, e até a próxima.